Nós já falamos aqui no canal em outro vídeo sobre o parcelamento do solo, mas não tratamos sobre os condomínios, porque essa modalidade não consta na Lei Federal 6766. E então, o que a gente pode dizer sobre os condomínios? Os empreendimentos fechados, seja sob a forma de loteamento de acesso controlado, ou seja sob a forma de condomínio de lotes, se proliferaram nas grandes e pequenas cidades. São a realidade mais comum que a gente tem se reproduzindo do cotidiano nas nossas cidades atualmente. Isso pode ser explicado por se tratar de empreendimentos capazes de conjugar um bom espaço para a construção de uma casa confortável com uma área de lazer e principalmente por um sistema de segurança, por ter muros, guaritas, câmeras e vigilância. Ou seja, une dois anseios básicos da população nos dias atuais, a qualidade de vida e a segurança. Mas foi no final dos anos 70 que os condomínios verticais e horizontais começaram a surgir nos grandes centros urbanos do país. Hoje, eles são praticamente tudo que o mercado imobiliário está oferecendo. E o desenho de uma cidade, no entanto, nenhuma reflexão pode ser tão rápida, já que tudo que se constrói, ou também tudo que se destrói, acaba causando um impacto considerável em diferentes níveis, ambiental, econômico e social. Então é praticamente uma unanimidade entre urbanistas e planejadores urbanos que se os condomínios fornecem, de um lado, uma sensação de segurança para os seus condôminos, eles também são a causa de cidades cada vez mais desiguais e inseguras. Apesar disso, reforçam que a conclusão não propõe uma cruzada contra quem escolhe viver atrás de muros ou também não está atacando o mercado imobiliário, mas reforça uma necessidade de se repensar com urgência esse modelo que é tão disseminado hoje. Tudo isso vem sendo alvo de uma polêmica bastante intensa sobre a sua admissibilidade, em razão da ausência de previsão na legislação nacional, na 6766 de 79, onde a gente falou sobre isso no vídeo anterior. Mas a gente tem uma outra lei, que é a 13465 de 2017, que reconheceu a juridicidade dos loteamentos de acesso controlado e dos condomínios de lotes, trazendo maior segurança jurídica aos empreendedores, aos adquirentes e também aos registradores imobiliários. Eles geram desigualdade porque acabam concentrando apenas pessoas de um mesmo poder aquisitivo que convivem entre si dentro desses locais. E também são geradores de insegurança porque todos os serviços, as instalações oferecidas dentro dos condomínios usam muito espaço para se viabilizarem. Isso produz quarteirões inteiros que são cercados por muros. O pedestre não tem motivo nenhum para passar por eles. Isso faz as suas calçadas e todas as suas interfaces muito negativas, lugares praticamente desertos nas cidades. Da maneira como o condomínio tem sido desenhado hoje em dia, ao mesmo tempo em que ele interrompe a malha urbana, ele também faz com que as pessoas só andem de carro, reforçando uma característica que já é muito cruel das nossas cidades, que é um modelo de deslocamento voltado para o transporte individual e não para o transporte coletivo. E hoje, muitas são as dificuldades que os municípios enfrentam quanto à parte dos procedimentos e análise dos projetos para aprovação de condomínios edilícios, porque faltam critérios definidos em lei para que eles sejam aprovados. Em especial, os condomínios de lotes. Essas dificuldades decorrem, então, de muitas circunstâncias diferentes e a primeira delas é o desconhecimento ou as dúvidas sobre a diferença que existe entre cada uma das modalidades condominiais existentes. A parte jurídica é muito boa em definir várias tipologias, e a urbanística não. Outra dificuldade é a falta de clareza da legislação aplicável a cada uma das espécies do gênero condomínio, porque elas realmente são distintas e se aplicam ao condomínio tradicional a legislação civil. Ao condomínio edilício se aplica a Lei Federal 4591 lá de 64, mas com a necessidade de ter lei municipal legitimando. Já o condomínio de lotes foi introduzido no Código Civil pela lei, essa de 2017, a 13465, o que minimiza a dificuldade antes enfrentada pela falta de previsão em lei de caráter nacional. Ainda a gente tem o conceito de condomínio e multipropriedade, que foi criado por uma lei em 2018, a 11777. A propriedade, como direito real que é, pode ser exercida isoladamente por uma pessoa sobre um bem, ou pode ser exercida em conjunto por duas ou mais pessoas. Essa é a ideia do condomínio. No caso de uma cotitularidade do direito da propriedade sobre o mesmo bem, se configura então o instituto jurídico do condomínio. Tradicionalmente, as espécies condominiais admitidas pela legislação brasileira se subdividem em condomínio ordinário civil, que é regulado então por artigo do Código Civil,
o condomínio edilício, que é regulado então também pelo Código Civil e por essa lei de 64, aonde nesse condomínio ordinário, tradicional ou civil, incide o direito à propriedade dos diversos titulares sobre o mesmo bem e se subdivide o direito de cada um dos proprietários, em cotas ou frações ideais. Esse é um conceito bem importante quando a gente fala de condomínio, a questão da fração ideal. São chamadas de ideais porque correspondem a uma fração ou a um percentual do bem, mas não se exercem sobre uma porção fisicamente delimitada do bem. Isso corresponde a um condomínio pró-diviso. As frações ideais, então, são importantes para delimitar os direitos, as responsabilidades e o voto nas deliberações. Já no condomínio edilício, também chamado de condomínio horizontal, condomínio por plano horizontal, condomínio vertical, condomínio em edificações e também a espécie de condomínio especial, se conjuga a propriedade exclusiva, que é exercida sobre a unidade autônoma, com a propriedade comum, pode ser em condomínio tradicional, civil ou ordinário, sobre o solo e as partes comuns da edificação. É um juridiquês meio difícil da gente entender, mas tudo isso é importante para a gente ver como o tema é complexo. Embora seja muito comum, especialmente em razão do que acontece nos grandes centros urbanos, pensar nos edifícios multifamiliares com inúmeros apartamentos como um exemplo de condomínio edilício, existe também a possibilidade de se instituir esse regime especial sobre o conjunto de casas, mais horizontal. Paralelamente, se fala ainda em condomínio de lotes e no sistema condominial da Lei 4591 de 64, que apresenta uma peculiaridade. É necessário que o incorporador projete as edificações. E mesmo que ele não construa essas edificações de forma direta, o projeto não pode ser alterado, de modo que quem vai comprar essa casa não pode escolher a casa. E o empreendedor é obrigado a projetar as unidades, ainda que o seu objetivo do negócio não seja exatamente esse. Então, a unidade autônoma corresponde ao terreno e à construção diretamente do que se passa dentro desse condomínio de lotes, aonde essa unidade autônoma corresponde ao lote, sendo que, então, quem vai comprar, vai poder construir o que quiser em cima desse lote. Então, o condomínio de lotes, ele consiste numa modalidade de condomínio edilício fechado, onde os lotes são porções de terra individualizadas e demarcadas, constituem as unidades autônomas e as vias públicas, praças e outros espaços livres constituem uma propriedade comum dos condôminos. Ainda, para complementar, é importante não confundir essa modalidade, condomínio de lotes, com o loteamento fechado, que atualmente é regulamentado como loteamento de acesso controlado, que constitui, então, uma das modalidades de parcelamento do solo, onde, portanto, são criadas, modificadas ou prolongadas ruas, mas o perímetro dele é cercado, murado, tem portaria, tem guarita de acesso, que permite o controle de quem vai circular lá dentro pelas vias que vão ser construídas. O fechamento desse loteamento não vai se dar de pleno direito como ocorre nos condomínios, que, por se tratar de áreas privadas, então, são livremente cercados. Então, são coisas diferentes aqui, são modalidades diferentes. Então, é necessário um ato municipal que trespasse o uso dessas áreas públicas para os particulares que permita o fechamento do perímetro. Aqui é importante lembrar que, com o registro do loteamento, todos os espaços livres que caracterizam áreas verdes e áreas institucionais, são as vias de circulação, praças, equipamentos públicos e urbanos, passam a integrar o domínio do município, conforme o artigo 22 da Lei 6766 de 79. Então, dessa forma, se tornam públicas as áreas que são doadas para a prefeitura quando o loteamento é aprovado. E isso só pode acontecer, então, mediante esse repasse de uso do poder público depois que essa área já virou pública. Então, a gente tem vários aspectos jurídicos a respeito dessa pauta, mas vamos voltar para os aspectos urbanísticos. A gente precisa retomar alguns estudos com o objetivo de ampliar o entendimento dos condomínios com relação à sua inserção, configuração, estrutura, morfologia e as formas de apropriação dos espaços nas comunidades residenciais contemporâneas, pensando em apoiar projetos de áreas residenciais que estejam mais bem inseridos na estrutura urbana e melhor articulados ao tecido socioespacial das nossas cidades. Vamos pensar melhor nas nossas cidades, produzindo espaços urbanos mais articulados e mais inseridos? Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.